dar uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião com o tema Preservação da Vida e da Economia, reflexões e sugestões. Cumprimento aqui o nosso presidente da Associação Comercial Empresarial de Minas, Dr. José Anchieta da Silva, a presidente do Conselho Empresarial de Saúde, doutora Isis Santana de Oliveira, presidente do Conselho Empresarial de Economia, doutor Guilherme Veloso Leão. Quero aqui parabenizar os presidentes dos conselhos por essa iniciativa de trazer para o debate tema da maior importância para os nossos associados. Agradeço também a todos que aceitaram o nosso convite para essa reunião, cujo objetivo é analisar o quadro da epidemia em Belo Horizonte, os possíveis impactos sobre a atividade econômica e emitir propostas que possam contribuir para conter o avanço da doença em nossa cidade e reduzir seus efeitos sobre as empresas e pessoas. Após as apresentações dos presidentes dos conselhos, cada um terá 15 minutos, nós teremos então a etapa de perguntas e sugestões que nós pedimos aos participantes que sejam encaminhadas através do chat. Nossa reunião terminará pontualmente às 16h55, pois às 17 horas teremos a reunião do Conselho Empresarial de Recursos Humanos, estando desde já todos os convidados para participarem. Henrique, eu peço que você compartilhe, por favor, no chat o link da reunião das 17 horas. Okay. E para a nossa abertura, convido então o nosso presidente, doutor José Anchieta. Por favor, doutor José Anchieta. Caríssima presidente Isis Santana, caríssimo presidente Guilherme Veloso, caríssimos demais, percebo aqui 12 presenças relevantes, agradecemos evidentemente a todas as presenças, meu caro confrade Marcos Brafman, que dirige, que supervisiona os conselhos, hoje a palavra não me pertence, a presidência aqui está para ouvir esses dois excelentes conselhos, para que, do que esses dois conselhos produzir, possa nascer o encaminhamento da palavra média, do pensamento médio do empresariado da AC Minas. Muito obrigado pelo convite. Aqui estou com todos os ouvidos. Obrigado, presidente Anchieta. Então, convidamos para a sua apresentação a presidente do Conselho Empresarial de Saúde. Por favor, doutora Isis. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, que é um tema muito importante, né? Eu acho que, inicialmente, acho importante dizer que tudo que eu venho trazer aqui é uma opinião técnica, apesar de eu não estar na linha de frente, de eu não ser da área da especialidade, mas eu tenho colegas muito próximos de turma que estão trabalhando na linha de frente. A minha enteada é médica do CTI de Covid de hospitais públicos e particulares em Belo Horizonte. Meu pai é médico no interior, auditor da prefeitura. Então, os dados que eu trago, na verdade, mais informações do que dados, que eu acho que números talvez não mostrem exatamente o que está acontecendo, são dados vindos de quem está trabalhando diretamente, de quem está vivendo a realidade. Então, sem nenhum conflito de interesse político, que eu acho que é uma coisa que se misturou e que não devia ter acontecido, eu vou falar tudo que eu tenho acompanhado desses colegas, né, no momento. Hoje, a gente vive, provavelmente, o pior momento da pandemia até o momento, desde de março do ano passado, né? Vários fatores contribuem para isso, a gente sabe que não apenas uma coisa, né? Então, um fator importante foi o aparecimento das novas variantes. A gente tem 3 variantes autóctones no Brasil hoje, 2 vindas de Manaus do Rio de Janeiro, e uma dessas vindas de Manaus, que é denominada de P1, é a variante que provavelmente está envolvida nesse aumento súbito e rápido dos casos. É uma variante que tem um potencial contaminante maior. A gente ainda não tem estudos mostrando a respeito do aumento da taxa de gravidade dos casos em relação a ela, mas na prática, o que eu tenho de feedback de colegas que estão dentro do CTI é que realmente é uma realidade diferente. E eu já tinha escutado sobre isso em dezembro do ano passado, de um de Manaus, que viveu aquele dia fatídico por falta de oxigênio,
contando exatamente o que tinha acontecido naquele momento, e eles têm essa mesma opinião, que a variante é realmente um problema, né? Belo Horizonte está quase 100% ocupada quando a gente fala de rede hospitalar, né? Ontem, um grande hospital público lançou uma circular que vai ter que suspender o recebimento de pacientes. Um dos hospitais onde a minha enteada trabalha, eu recebi esse documento através dela, que vão interromper as internações e fechar a parte cardiológica, porque já receberam avisos de várias empresas que fornecem material falando que não vão ser capazes de fornecer medicamento. Então, vai faltar insumos. Então, isso não é só em um hospital, isso provavelmente vai acontecer em outras situações também, né? Então, hoje a gente tem uma taxa de ocupação muito alta, principalmente leitos de UTI, a gente já está na zona vermelha. Houve um aumento importante em questão de uma semana, 10 dias, né? A gente sabe que a gente recebe em Belo Horizonte não só casos da cidade, mas a gente também só com o que está acontecendo no interior. O norte e o noroeste de Minas estão sofrendo uma onda mais importante do que a gente, e a gente tem que esperar que ela chegue aqui, porque a disseminação é muito rápida, né? Então, a gente vive uma situação realmente muito complicada. Eu acompanhei a mãe de uma colega que ontem precisou de hospitalização, a gente encaminhou para o hospital, fez o primeiro atendimento e voltou para casa porque realmente não tem onde colocar. Isso pensando em vagas privadas já, né? Então, Belo Horizonte está numa situação realmente muito complicada. E eu afirmo o seguinte, não é Belo Horizonte, é o país inteiro. O ano passado, o que a gente percebeu é que houveram picos em cada momento numa parte do país, né? Então, ele foi no norte, depois a gente viu chegando em São Paulo, depois a gente veio para nós. Dessa vez é diferente porque isso tem acontecido de uma maneira disseminada no país inteiro, né? E uma grande preocupação no momento é que a gente tem casos de pessoas muito jovens, óbitos e internações, tanto de enfermaria quanto de UTI. Algumas coisas podem estar envolvidas nisso. Primeiro, o fato dos idosos estarem em casa, né, isolados, tendo mais cuidado, então os jovens realmente estão mais expostos. Mas a variante nova é uma variante que a gente sabe que é mais prejudicial para quem é mais jovem. O que é um problema pelo número de casos e o que é um problema pela permanência desses pacientes no CTI. Os idosos, em média, eles ficavam no CTI de 2 a 3 semanas e tinham alta, e agora não. A gente está vendo uma quantidade grande de pacientes que ocupam a mesma vaga do CTI por 45 dias. Então, o problema do CTI muito lotado, além de ser a quantidade de gente adoecendo ao mesmo tempo, é o tempo que cada uma dessas pessoas tem ficado no hospital, né? Então, é muito difícil realmente uma rotatividade. A gente sabe que o aumento de casos também está relacionado com uma flexibilidade das pessoas por estarem cansadas com a questão do distanciamento, né? Então, quando a gente compara o comportamento de agora com o mesmo momento no ano passado, até pela situação de ser uma coisa muito desconhecida no ano passado, as pessoas estavam com mais medo, estavam mais em casa. Então, realmente, há um problema importante, né? Por que o aumento de casos é muito problemático para nós, mesmo quando a gente fala de casos leves e casos assintomáticos? As variantes, elas aparecem porque o vírus está se especializando. Então, quanto mais ele se multiplica, mais esperto ele fica. Então, antes ele conseguia criar casos mais graves numa população mais idosa e, neste momento, ele está mais esperto e ele consegue criar no jovem. Então, quanto mais multiplicação viral a gente tiver, quanto mais casos a gente tiver, mais a chance a gente tem de que tenham novas variantes, né? Então, variante é uma coisa realmente muito complicada. Vírus é uma situação, doenças virais de uma maneira geral, é um problema para a medicina. A gente ainda não tem medicações capazes de matar vírus. Isso não estou falando de tratamento precoce, estou falando de uma maneira geral de doenças virais. A gente tem medicações que controlam a multiplicação, mas não é igual uma bactéria que a gente dá um antibiótico e a gente mata a bactéria. Então, o vírus, a saída para as doenças virais é a vacinação. É o que a medicina ainda assim, já conseguiu contra ele. O vírus, apesar de ter uma estrutura física muito simples, ele
tem uma maneira de contaminar e de multiplicar muito complexa, né? Então, por isso a gente vive essa situação em Belo Horizonte. Eu acho que, assim, como o tempo é curto, eu não vou ficar apresentando muitos números, todo mundo já está vendo isso, né? Eu sei que muita gente não acredita nos números, mas a gente tem no Brasil muita coisa funciona bem no SUS, e uma das coisas que funcionam bem são as notificações, são as investigações. Então, os números estão lá no site do Ministério da Saúde, para quem quiser ver, são reais. E eu afirmo dizer que esses números são maiores, principalmente quando a gente fala em relação ao número de óbitos, tá? Eu anotei algumas coisas que eu tenho escutado, né, de propostas para poder tentar resolver a situação. E uma das coisas que eu ouvi é que a gente tem que divulgar mais o número de curados e menos o número de mortos, tá? Uma coisa que eu quero que todo mundo entenda é que no número de curados entram todos aqueles pacientes que tiveram alta do hospital. Então, todo mundo que entrou no hospital, teve alta, ou que foi acompanhado por uma enfermaria, esse médico fez a notificação, ele está de alta. Então, ele está teoricamente curado. Saiu um estudo essa semana mostrando que 25% dos pacientes que saem do CTI de Covid evoluem com óbito nos meses subsequentes por complicações decorrentes da doença. Então, esses pacientes que evoluem com óbito depois, eles não entram na estatística de morte, porque, na verdade, eles não morreram de Covid. Eles morreram de sequelas da doença. Um paciente que fica 45 dias no CTI, independente da doença que ele tiver, ele vai sair com algum tipo de sequela. A primeira delas é uma traqueostomia. Depois de 10 a 15 dias de mente, porque senão ele pode evoluir em estenose de traqueia, que é uma coisa muito pior depois. E ele sai com um consumo muscular importante, que vai precisar de uma reabilitação motora, ele vai precisar de uma reabilitação fisioterápica respiratória. Então, o que eu queria que as pessoas entendessem é que quando um paciente sai de alta do CTI, nessa situação, ele não sai bem, ele não sai 100% recuperado, que é um outro problema, porque ele sai do CTI e volta para a enfermaria. Então, ele ocupa mais um tempo de enfermaria para depois, efetivamente, ele ter a alta diretamente para casa, né? E aí muito se fala na questão de aumento de leitos, vamos aumentar os leitos, né? E aí eu também vejo que muita gente usa desse argumento sem entender exatamente o que é um leito de CTI. Então, para a gente abrir um leito de CTI, a gente precisa de uma equipe, mais ou menos, para cada 10 leitos, um médico, para cada 6 leitos, um fisioterapeuta respiratório, a gente precisa de um fisioterapeuta motor, a gente precisa de um terapeuta ocupacional, de um odontólogo, porque esse paciente precisa de higienização de cavidade oral, senão ele vai evoluir com endocardite, com outras coisas. Então, para um leito, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. E a gente não tem essa disponibilidade de profissionais. Então, uma coisa é colocar maca e respirador. Outra coisa é dar assistência para o paciente. E também não adianta ter uma equipe que não está qualificada para o atendimento desse nível de gravidade de paciente. Vou fazer um testemunho. Eu perdi um colega meu de turma de 40 anos, que ficou no interior 3 semanas, entubado, e ele foi mal ventilado no interior, o pulmão dele evoluiu com uma cicatriz, quando ele chegou em Belo Horizonte não tinha mais o que fazer, e ele foi a óbito. Então, não adianta a gente ter uma equipe mais ou menos. Uma coisa é um atendimento de enfermaria, outra coisa é um atendimento de um paciente no nível de gravidade, que é o paciente de Covid, e é uma unanimidade entre todos os médicos que estão no CTI, que nunca houve-se e nunca tiveram experiência com pacientes tão graves. De chegar num determinado ponto de não saber realmente, assim, não tem mais o que eu fazer, eu agora vou rezar. É isso que está acontecendo. E a gente chegou no ponto das pessoas, dos médicos, precisarem escolher quem vai atender. Quem vai pôr no leito, quem vai pôr no hospital, quem você vai dar assistência, quem você não vai dar. Que é uma coisa muito difícil, porque não existe uma classificação de como você vai fazer isso. Então, muitas vezes, acaba sendo realmente uma decisão pessoal, e isso já está acontecendo. Uma outra coisa que é importante entender é que a gente coloca o paciente no CTI, ele não fica lá deitado na cama, sozinho, o dia inteiro, ligado no respirador. Então, o médico, ele precisa, durante todo o dia, junto com o fisioterapeuta respiratório, avaliar como estão os gases sanguíneos para controlar o respirador. Então, é um trabalho que demanda
um cuidado intensivo mesmo, muito diferente de um CTI que corre normalmente sem ser o CTI de Covid. Outra coisa importante é que temos equipes divididas, os hospitais estão divididos fisicamente. Então, metade atende Covid, a outra metade, não sei se nessa proporção, mas uma parte atende Covid, uma parte atende as outras doenças, e quem trabalha com Covid não pode sequer ter acesso ao outro lado do hospital, porque não pode se correr o risco de você contaminar um paciente que não tem Covid, de Covid. Então, quem está trabalhando com Covid só trabalha com Covid. Então, além da gente ter pouco profissional, a gente ainda tem uma divisão. São profissionais extremamente especializados e que requerem um treinamento longo, não é uma formação rápida, não é uma coisa de 1, 2, 6 meses que um médico vai aprender a ser bom no CTI para lidar com o paciente nesse nível de gravidade. Quando se questiona o hospital de campanha, é a mesma coisa. Hospital de campanha nenhum, em lugar nenhum do mundo, vai conseguir dar uma assistência para um paciente muito grave. Ele vai conseguir dar uma assistência para a enfermaria, né? E a gente sabe que houve dificuldade de contratação de pessoal para o hospital de campanha, que era do Estado, e como está havendo para uma série de hospitais em Belo Horizonte. O Júlia Kubitschek está com 10 leitos fechados porque realmente não consegue contratar. A FHEMIG abriu contratação emergencial e a gente não tem. E não tem por quantidade e não tem porque tem muita gente que está desistindo. Eu já ouvi isso de muitos colegas que estão um pouco cansados de arriscarem sua vida para cuidar de pessoas que não estão se cuidando. A minha enteada pediu demissão de um hospital porque ela realmente falou que, sim, os plantões lá eu vim de uma festa, eu vim de uma praia, eu vim de uma confraternização. Então, eu acho que falta pensar um pouco também nos profissionais de saúde. Muito questiona o lockdown, né? E eu acho importante a gente dizer que em momento nenhum a gente teve lockdown no Brasil, em lugar nenhum. Lockdown, as pessoas têm o seu acesso na rua controlados pela segurança, que foi o que aconteceu na Itália. As pessoas portam um documento que o policial escreve onde você está indo, e se você sair na rua no outro dia de novo, ele vai te perguntar onde você está indo de novo e ele vai documentar aquilo ali de novo. Isso é lockdown. A gente nunca teve lockdown, né? Então, a gente tem fechamentos em Belo Horizonte, a meu ver, como uma medida desesperadora. Inicialmente, não. O primeiro fechamento da cidade realmente foi para a gente ter um tempo de organizar, para entender como que a doença funcionava. Mas agora, os últimos fechamentos aconteceram porque simplesmente as pessoas não colaboram e aí o sistema enche e a gente precisa tirar essas pessoas da rua. Então, a gente está falando de uma doença que a gente sabe a forma de prevenir. São 3 maneiras muito simples e que, ainda assim, as pessoas não contribuem. Então, o Estado e o governo federal, estadual, municipal, seja ele qual for, o profissional de saúde, ele pode querer fazer o que ele quiser, enquanto a população não assumir a sua parcela de responsabilidade no controle da doença, a gente não vai ter uma efetividade. E a gente não precisa ficar fechado, a gente pode lidar com a doença e aproveitar a economia. Desde que eu chegue na porta de um restaurante que esteja lotado, eu não fique ali, porque não tem espaço para mim, que não é o que a gente vê, né? Então, eu não moro em Belo Horizonte, eu moro em Nova Lima, uma prefeitura a qual eu faço duras críticas, inclusive no Instagram deles. Essa semana eu fiquei muito feliz, inclusive, com a questão do toque de recolher, porque aqui no meu bairro, o problema à noite aqui é vergonhoso. A polícia passa para um lado e para o outro, e ninguém não faz nada, e você não consegue andar na calçada de tanta gente que fica aglomerada nos bares e nos restaurantes, né? Então, o transporte público é um outro problema enorme de aglomeração. O comércio eu vejo como um problema muito mais a circulação das pessoas nas ruas do que propriamente dentro das lojas, porque as lojas, elas conseguem controlar o número de pessoas e olhar a temperatura de quem está entrando e tudo. Mas eu atravesso a cidade, o centro de Belo Horizonte, uma vez por semana, e eu fico chocada como que o centro da cidade fica de circulação de pessoas sem máscara. Vamos, né, falar desse detalhe, que é uma coisa muito simples de fazer e que a gente vê que muitas pessoas não estão fazendo. Então, eu acho que, assim, já estou estourando meu tempo, é difícil, tem muita coisa para falar, né? Então, o que eu vejo como saída é realmente a gente criar uma campanha pesada e maciça de educação da população, de que realmente a gente precisa da ajuda da população e que a gente precisa que eles acreditem em opiniões técnicas.
Eu estou vendo pessoas, assim, não acreditam no que um pesquisador fala e acreditam no que vem numa mensagem do WhatsApp. Então, enquanto esse negacionismo continuaremos nessa situação. As vacinas vão demorar, é a nossa saída. O tratamento precoce está sendo utilizado, ao contrário do que muita gente pensa. E eu tenho experiência de pessoas que foram a óbito próximas de mim e que estavam fazendo tratamento precoce, que fizeram profilaxia. Então, está sendo feito. Só que não tem uma comprovação. É uma medida de desespero, novamente. Então, eu acho que o distanciamento social, e não é isolamento, são coisas diferentes, distanciamento e isolamento, precisa ser pensada de uma maneira melhor. E eu acho que isso é talvez o ponto mais difícil que a gente tenha, porque a parte técnica é fácil. O difícil realmente é a gente ter uma consciência da população de que a gente precisa. E o que eu prevejo é que daqui 2, 3 semanas os números vão cair, e se o mesmo comportamento vai passar um período e nós vamos ter que a gente não vai ter onde colocar doentes. E que é o que vem acontecendo durante o ano inteiro. Se todo mundo prestar atenção, os aumentos foram 2 a 3 semanas após as aglomerações. Eleição, finados, Natal, né? E Carnaval agora. E a gente tem muitos outros feriados pela frente que eu acho, inclusive, que deveriam ser cancelados, porque assim as pessoas trabalham. Enfim, eu acho que é muito pouco do que a gente tem para falar, mas eu espero que tenha contribuído e ajudado de alguma forma. Presidente Guilherme, desculpe-me, presidente Guilherme e o caro Marcos Brafman, antes de prosseguir, eu queria, meu caro Marcos Brafman, caríssima Isis e caríssimo Guilherme, dar as boas-vindas ao Conselho de Economia do Paulo Guimarães, um nome novo que chega e que agrega como força e como inteligência ao nosso Conselho de Economia. O Paulo Guimarães tem uma carreira brilhante como bancário, como diretor de banco e como conselheiro do Banco Mercantil do Brasil. Percebo o nome dele presente aqui na tela, ele que é pai da Vivian, sogro do Max, é, enfim, uma grande aquisição. Eu não poderia deixar de, em nome da nossa Asseminas, dar as boas-vindas a este nosso novo conselheiro. Muito obrigado e desculpem ter interrompido. Adorei a exposição. Tenho um questionamento a fazer ao final, mas devolvo a palavra ao Marcos Brafman. Obrigado, presidente Uscheta. Obrigado, doutora Isis. Eu passo em seguida, já de imediato, ao presidente do Conselho Empresarial de Economia, doutor Guilherme Leão, para os seus 15 minutos de apresentação. Por favor, Guilherme. Obrigado, Marcos. Então, cumprimento aqui o presidente José Anchieta, a doutora Isis, o Marcos, a todas as pessoas que estão aqui presentes. É um prazer aqui. Nós vamos, espero que uma hora, conhecendo pessoalmente, conhecer e conversar com o Paulo Guimarães, que entra aqui no Conselho também, né? E o que eu vou tentar trazer aqui nesses 15 minutos são exatamente, talvez, 3 pontos aqui. Primeiro, o economista gosta de número, né? Um pouco diferente da doutora Isa, aí, que eu acho que enriqueceu muito aí a visão exatamente do risco e da seriedade da situação que a gente vive nesse momento. Mas eu queria mostrar aí, eu acabei preparando 3 telazinhas de computador para mostrar exatamente um diagnóstico primeiro que eu procurei fazer em relação a partir dos dados da Prefeitura aqui de Belo Horizonte. Em cima disso, refletir um pouquinho sobre essa relação saúde e economia e, por último, colocar algumas propostas aqui que eu entendo, para abrir apenas o debate aqui, que eu entendo que seriam propostas para subsidiar a construção de uma defesa da associação comercial, seja na instância municipal, estadual e federal, até porque eu acho que essas coisas têm que estar uma relacionando com a outra, uma envolvida na outra. Eu vou pedir ao Henrique para passar a primeira tela aí, que são números aí que confirmam o que a doutora Isis colocou. Então, na primeira tela aí, gente, é só para a gente se colocar na posição do gestor público, da pessoa que administra a saúde e que tem, sim, qualquer gestor público no nível municipal, estadual ou federal, tem a obrigação de zelar pela
pela saúde da sua população. Nós temos aqui o doutor Anchieta, que é advogado, que ele sabe muito bem, conhece muito bem de Constituição e sabe como que isso está lá sendo tratado na Constituição. Então, eu peguei aqui a incidência de casos no dia 5 de março, que foi o dia que foi anunciado no final do dia, sexta-feira passada, que foi anunciado que a gente teria um novo fechamento de atividades, de restrição à movimentação das pessoas na cidade. E peguei o último boletim ontem da Prefeitura, 10 de março. Vejam a situação. Em 5 de março, nós tínhamos uma situação de 359 casos por 100 mil habitantes, e no dia 10 de março já pulava para 379. O baixo risco, está lá no gráfico, é considerado 20 casos por 100 mil habitantes. E a doutora Isa, inclusive, nos revelou aqui que há subnotificação de casos e realmente eu conheço até casos que realmente não estão subnotificados. Média de transmissão por infectado pulou de 1,16 para 1,19. Significa que cada pessoa com a doença transmite para um percentual 20% a mais exatamente do que a própria pessoa. Ocupação dos leitos chegou em 86% ocupação, bandeira vermelha. Ocupação das enfermarias, 71,6%. Notificação de novos casos em relação a internados de TI. Você vê que o percentual de crescimento é acima de 1 e você tem 21% desse pessoal vai precisar de uma UTI. E olha o número aqui de evolução de leitos de UTI na rede SUS, mais a rede suplementar. Chegou nessa semana, no dia 10 de março, em 374. Então, a gente vê que registra-se novos casos de 379 por 100 mil e o total de leitos de UTI disponíveis para a Covid, 374. Então, realmente, eu acho que esse quadro aqui já nos faz mostrar simplesmente o seguinte: nós temos, na visão, eu me colocando na visão do prefeito de Belo Horizonte ou de qualquer outra cidade, eu tenho uma situação em que a minha capacidade instalada para eu atender pessoas com risco de morte alto, porque UTI ninguém vai porque está com o nariz escorrendo. Então, eu tenho um volume imenso de pessoas batendo na porta de UTI e eu não tenho disponibilidade de UTI. E como a doutora Is bem colocou, você não constrói uma infraestrutura de máquinas, equipamentos, mão de obra especializada, espaço específico dentro do hospital para você crescer esse índice esse número de leitos da noite por dia. Então, de fato, a posição mais sensata de qualquer gestor público responsável pela saúde de uma população, ele precisa, de fato, nesse momento, adotar medidas de restrição à movimentação das pessoas, porque nós estamos vendo que nós não temos uma sociedade, e até a gente pode até dizer um pouco no mundo também, a gente viu isso, que está esgotada, está cansada, não está aceitando manter o isolamento, e isso está levando a essa continuidade no crescimento desses números, e que eu também acredito, como a doutora Is colocou, nós vamos continuar vendo picos. O próximo pico é 15 dias depois da Semana Santa, né? Então, e assim vai. Então, o gestor público vai precisar continuar fazendo esse tipo de medida de restringir a movimentação de pessoas, isso afeta a atividade econômica. Então, vamos para a segunda tela aí, Henrique. Bom, diante disso, se a gente tem uma situação que nós temos, de fato, uma crise sanitária e econômica, né? E nós estamos vendo que existe um comportamento da sociedade que leva a um risco de, ampliando essa capacidade instalada, de gerar, talvez, uma crise sanitária absurda no país, né? Então, o que nós podemos fazer? Mas a primeira coisa que eu quis colocar aqui nessa tela aqui é defender alguma coisa que a gente está vendo aí nesse país, governo federal e em vários municípios, a gente está vendo adoidado se criar um antagonismo, uma contradição entre economia e saúde, como se essas coisas fossem diversas uma da outra. Não, né? Não existe antagonismo entre economia e saúde, não existe literatura econômica que vai dizer que é possível fazer uma economia crescer ou na base da escravidão, ou na base de destruição da saúde, do trabalho, do trabalhador ou do empresário.
Então, crescimento econômico e ganho de produtividade, ele depende de uma população saudável fisicamente e mentalmente. Ao mesmo tempo, uma população sem perspectiva econômica, sem expectativa em relação ao emprego, à renda, ela perde também a sua saúde física e mental. Como é que nós podemos combinar isso aí? Como é que nós podemos alinhar isso aí? Então, dado o nosso quadro atual, o nosso quadro está aí nesses dois quadrantes mesmo que eu coloquei. Na saúde, crise sanitária grave, já falamos aqui, a pandemia ainda está em crescimento no país, há um risco de esgotamento da infraestrutura médica e hospitalar em todo o país, exige do gestor público a adoção de medidas que restringam a circulação e aglomeração de pessoas, é natural, se a sua infraestrutura está esgotada, e isso tudo impacta nas atividades econômicas totalmente fragilizadas. O quadro econômico nosso atual, qual que é? Nós temos uma atividade econômica fraca, bastante fragilizada, especialmente nos setores de comércio e serviços. Nós temos desemprego ainda elevado, seja no emprego formal e informal, que não tem uma perspectiva de queda no curto prazo, talvez só no segundo semestre. A inflação está pressionada, isso afeta a renda da população. Taxa de juros terá que subir, a própria taxa de juros ao crédito já mostra crescimento. Isso leva à restrição do crédito, a gente já está vendo isso. Temos uma enorme fragilidade fiscal com a necessária ação do governo no sentido de amenizar a crise junto à população e às empresas desde o ano de 2020. Temos uma situação de câmbio extremamente volátil e desvalorizado que afeta preços, impacta na taxa de juros, uma instabilidade política e institucional que todos nós estamos vendo aí, né? Baixos índices de confiança e retomada, tudo indica que ela vai ser lenta, instável, isso só vem no segundo semestre. Então, o fato é, temos uma crise ainda na saúde e temos um quadro econômico frágil. O que nós podemos propor para amenizar essas questões? Então, é a última tela aqui que eu trago as propostas aqui para a Seminas, e já antecipando, são propostas que o Guilherme aqui pensou e que a gente traz aqui, portanto, daqui a pouco para o debate aqui, para a gente enriquecer aqui ideias aqui sobre o que a gente pode fazer para ajudar a retomada o mais rápido possível da economia e com saúde, né? Pode passar? A próxima... Aí, isso. Bom, eu me atrevi aqui, presidente, Marcos e todos aí, a elencar, e como eu acabei de falar, não existe antagonismo entre saúde e economia, elencar uma série de itens aqui de propostas que ainda precisam ser amadurecidas, podem ser um pouco mais detalhadas, exatamente para reforçar que não adianta eu chegar aqui e dizer para vocês uma série de propostas na economia se eu prioritariamente, ou se nós prioritariamente não pensarmos em propostas para a saúde, né? Então, a primeira coisa aqui, exatamente no primeiro bloco aqui, propostas para a saúde e a logística. Primeiro, mais esforços do governo do Estado e de Belo Horizonte para acelerar a vacinação. É papel de governo buscar um segundo item. É necessário uma coordenação nacional para a aplicação do projeto de lei 534/2021, que foi aprovado hoje ou ontem, né, onde permite empresas, estados e municípios comprarem diretamente vacinas. Não existe, como a doutora Isis colocou, não existe vacina na prateleira em lugar nenhum do mundo. Então, se não houver uma coordenação nacional do governo federal que busca essa negociação política, mas que aí sim as empresas sabem qual vai ser a coordenação, como colocar o dinheiro para a gente agilizar o volume de vacinas que se coloca à disposição da população, né? Essa lei não vai sair do papel. Então, é necessária essa coordenação nacional, na minha visão. Ação integrada de todas as cidades da região metropolitana de BH na restrição à aglomeração de pessoas. Como a doutora Isis colocou, e eu também já vi isso, não adianta a gente propor medidas de restrição em Belo Horizonte se o município aqui do lado, que divide através de uma avenida, né? Nova Lima, por exemplo, cheio de belos restaurantes, barzinhos e tudo mais, está todo mundo lotado.
E isso é necessário de política pública mesmo. E a política pública passa a ter mais inteligência em tecnologia e efetivo policial para fiscalizar e dispersar aglomerações, né? Eu posso até dizer, eu tenho filho de 21 anos que é duro segurar o bicho dentro de casa. Então, eu estou pelo menos tentando fazer com que vá para a casa de amigos, junte um grupo, mas pelo menos você fica lá, uma barra de jeito nenhum, ainda bem que fechou, né? Ampliação da rede hospitalar dedicada ao Covid-19, UTI enfermarias, ponderado pelo que a doutora Isis colocou, disponibilidade de mão de obra adequada, capacidade de fazer essa estrutura. Disponibilização de 100% da frota de transporte público em horários de pico. Não pode existir ônibus em garagem, não pode, metrô tem que estar circulando o máximo para tentar verificar se minimiza a concentração de pessoas dentro daquelas latas de sardinha. Campanhas de conscientização da população, especialmente os mais jovens. Negociação com sindicatos e empresas para adoção de turnos diferenciados de atividade em setores intensivos em mão de obra. São as propostas da área de saúde e de logística. Na economia, não há muito o que a gente já está vendo, mas aqui eu trago detalhe aqui. Para as empresas, eu acho que o mais importante é a gente sempre ter como foco. O grande objetivo para as empresas é proteger o capital de giro nesse momento. Se eu não faturo, não entra dinheiro no meu caixa. Se não entra dinheiro no meu caixa, eu não posso continuar pagando tributos, seja do mês passado, porque você paga no mês seguinte. Então, primeira coisa, diferimento de todos os tributos e taxas federais, estaduais e municipais para as empresas diretamente afetadas pelo fechamento de atividades. Ou seja, também não dá para a gente pedir aqui e criar um oportunismo onde empresas que têm apenas uma pequena redução no seu faturamento, grandes exportadoras, diversas empresas aí que estejam com um funcionamento quase que normal, e essa empresa tem um diferimento total de sua tributação. Criação de um programa de amortização de precatórios no governo estadual, porque isso injeta recursos na economia. Essa proposta, inclusive, é trabalhada com o Conselho de Assuntos Jurídicos, doutora Chieta, eu estou devendo encaminhar aí nos próximos dias essa proposta para a associação. Programa emergencial de capital de giro às micro, pequenas e médias empresas em condições especiais e facilitadas, no nível federal e no nível estadual, ou seja, no BDMG, né? Empresa, como eu acabei de falar, o dinheiro entra através do faturamento, o dinheiro sai através de 4 grandes fontes: pagamento de fornecedores, pagamento de tributos, despesas financeiras e pagamento de salários, né? Tem que existir capital de giro para essas micro, pequenas e médias empresas afetadas. A gente tem que ser duro nessa defesa, achar isso no governo federal e estadual, e o governo federal, principalmente, tem que pensar em mecanismos de facilitar, dar garantias, aval, alguma coisa para viabilizar esse crédito chegar às micro e pequenas empresas. Nas pessoas, o que nós podemos pensar? O nosso objetivo tem que ser proteção ao trabalho e à renda. E aí tem algumas coisas que o governo já aprovou nessa semana, que eu acho que ajuda bem no que pode ser feito aí. Retomada imediata do programa de redução de salários e suspensão de contratos de trabalho. Eu acho que a gente tem que imediatamente retomar esse programa. Ele realmente se comprovou que ele segurou empregos na economia. A própria FIENG, que eu posso dizer que foi uma empresa que garantiu com esse programa aí algo em torno de 3 mil empregos diretos, né? Apoio ao programa de auxílio emergencial, foi também aprovado através hoje, né, da aprovação da PEC emergencial. Então o programa de auxílio vai ajudar na criação de uma renda ainda que menor do que no ano de 2020, mas isso também é importante, né? E eu coloquei aqui também uma ideia de linha de crédito no BDMG para apoio às sociedades de microcrédito. Por quê? Porque essas sociedades de microcrédito, elas conseguem levar o crédito aos informais, coisa que um banco formal, a partir de toda a parafernália, todas as exigências que eles colocam, isso não é possível. O BDMG já teve, não sei se tem atualmente ainda, mas ele já teve um fundo lá de fomento, de crédito, para apoio às sociedades de microcrédito que têm o know-how, que têm a capacidade de dar dinheiro para principalmente para as mulheres.
para a mulher que é costureira ali na favela, para a mulher que faz uma quentinha para trabalhador. Então, isso tudo ajuda na viabilização de renda e de melhorar a situação econômica de todos. E, por último, para fechar, naturalmente, que quando eu falo aqui de ações na economia e até na área da saúde, naturalmente que nós estamos falando de mais gasto fiscal, né? Num país que está numa situação fiscal extremamente frágil, né? Então, a gente não pode esquecer que todas essas propostas têm que ter ali uma conclusão ali, né? A conclusão isso tem que ser feita em conjunto com uma política responsável na área fiscal, no sentido de exatamente a gente ver onde pode cortar, porque há espaços de cortes para manter a responsabilidade fiscal e evitar que o país entre numa onda de risco enorme e que isso acabe realmente impactando mais ainda no câmbio, na inflação, na taxa de juros, ou seja, em todos os aspectos macroeconômicos do país. É isso que eu tinha para colocar aqui, eu agradeço e ficamos à disposição para as sugestões de todos. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Doutora Anchieta, para a sua pergunta, por favor, eu quero lembrar só que a todos que nós temos mais 15 minutos para encerrar, então as respostas mais breves possíveis. Por favor, doutora Anchieta. Seu microfone. A minha pergunta não é para o doutor Guilherme Veloso, exatamente para melhor aproveitamento do tempo, mas para a doutora Isis. Doutora Isis, nós temos dois problemas. O das relações humanas, que é o povo, que é a aglomeração. Para isto, esta pregação permanente, me parece, é o máximo que pode ser feito, não é? E com relação à vacina, com a experiência que você tem como médica ativa, vivendo esse ambiente, existe algo que nós, empresários, que a comunidade empresária possa fazer para abreviar o recebimento de vacina ou para permitir, em algum lugar deste planeta, a produção de vacina? E digo por quê. As forças de Estado, me refiro ao Estado brasileiro, seja por uma política de descrédito, que felizmente parece que a luz acendeu na cabeça deles, seja por falta de logística, seja por falta de recursos, me parece que o Estado, daqui a pouco, se esgota a sua capacidade de nos fornecer vacina. Nós, da iniciativa privada, onde estão esses insumos? Onde estão essas vacinas para que nós possamos organizar um exército de empresários e ir buscá-las, por caras que elas sejam? Esta é a pergunta. Presidente, o SUS possui um programa nacional de imunização muito eficiente, com uma capilaridade muito boa. Eu trabalhei no interior, em cidades muito pequenas, no início da minha carreira, e, assim, em qualquer cidade muito pequena que você chegar, em qualquer posto de saúde, vai ter uma sala de vacinação com uma geladeira, e a logística de distribuição não é complicada. Então, quando a gente fala de distribuição, logística, aplicação, isso é muito rápido, tanto que a gente vê que as doses chegam e no dia seguinte elas chegam aos seus destinos. Elas acabam muito rápido. Então, nosso problema hoje realmente é ter vacina para comprar. Né? No Brasil, o único lugar atual que tem a produção é no Butantan, na Fiocruz, mas a gente ainda depende de insumos vindos da Índia, da China, para essa produção. Então, a gente tem a tecnologia de produção, mas a gente ainda depende de material vindo de lá. Então, é mais complicado ainda porque não depende só de uma vontade, depende de uma questão diplomática entre o governo federal e o governo da Índia e o governo da China, para que a gente tenha mais acesso a esses insumos. Mas a gente também tem que lembrar que esses países também estão precisando de vacinas. Então, a parte diplomática fica mais importante ainda, porque como você vai ceder vacina para um outro país se você ainda não vacinou a sua população? Que é o que aconteceu, por exemplo, no atraso da vinda da IFA da Índia, aquele avião da Azul que foi, que não foi. Foi isso que aconteceu. A Índia ficou com medo realmente de qual seria a reação da população. Não vacinei ninguém aqui, eu vou mandar vacina para o Brasil?
Então, assim, é muito complicado. Em Minas, a gente tem a FUNED, que é um instituto que tem uma capacidade de produzir, mas em momento nenhum houve uma conversa sobre a capacitação da FUNED para poder fazer isso. Então, talvez seja um caminho. O Zema já falou sobre isso em algum momento, né? Eu acho que talvez seja um caminho, deixar a FUNED preparada para quando a gente tiver mais acesso às IFAs. As IFAs é o nome do princípio ativo do reagente que a gente precisa importar. Para quando a gente tiver acesso às IFAs, a gente não ficar tão dependente só da Fiocruz e só do Butantan. Vamos fazer uma conta aqui. A Fiocruz vai produzir uma média de 800, 900 milhões de vacinas dia e o Butantan 1 milhão de vacinas dia. Temos que lembrar que somos 220 milhões e precisamos de 2 doses de cada uma delas. Então, só produzindo vacina, se a gente depender só desses 2 lugares, 2 anos para a gente vacinar todo mundo, né? Graças a Deus, a primeira análise da Coronavac se mostrou eficiente contra a cepa nova, porque ainda existe uma possibilidade da necessidade de uma 3ª dose. O teste em laboratório confirmou uma eficiência, mas a gente ainda não tem teste feito em vivo, que a gente chama, que é no paciente, que pode ter um comportamento muito diferente. Isso é um outro grande problema educativo, a questão de, vi um artigo, saiu um artigo. Então, é muito difícil como o empresário vai fazer isso. E o SUS tem uma lei muito criteriosa em relação à distribuição da vacina seja homogênea para todos os brasileiros. Então, mesmo que o empresário consiga comprar, o governo federal pode requisitar que essas doses sejam dadas todas para a federação, que foi o que aconteceu com São Paulo. O Dória queria comprar vacina e vacinar o estado de São Paulo. Ele não fez isso porque a lei do SUS não permite. Ele tem que ceder tudo para a federação distribuir. Então, assim, é muito difícil como fazer isso vindo da iniciativa privada. Eu acho que uma coisa que ainda não foi pensada e que tem que ser pensada é a possibilidade da gente ter vacinas clínicas privadas, porque isso libera muito o SUS para quem depende do SUS, porque nós podemos pagar as nossas vacinas. Então, acho que isso é uma questão... Existe uma discussão grande, ética. Então quem paga vai ficar imunizado, quem não tem dinheiro não vai ficar, mas acho que não tem que pensar assim. Acho que a gente tem que pensar que é uma extensão do programa. E que se a gente tem disponível, por exemplo, Pfizer, que é uma vacina cara, a gente não... o governo anunciou que vai ter, mas não assinou nada ainda. É uma vacina que custa 4 vezes mais do que as outras e tem uma logística um pouco mais complicada. Então, de repente, ter no privado a vacina que o Estado não consegue ter. Mas, assim, se organizar para comprar é uma coisa muito complicada que eu acho que talvez tivesse que conversar com o Conselho de Relações Internacionais também. Sem dúvida. Obrigado, doutora Isis. Tem uma pergunta aqui no chat da Isabel Mendes, que pode ser endereçada para você, Guilherme, em que ela pergunta o seguinte: baseado nas informações relatadas, qual a sua opinião em relação à perspectiva mais iminente do quadro mineiro no próximo semestre? Isabel, né? Olha, eu enxergo a economia mineira caminhando paralelamente no mesmo movimento da economia brasileira, né? Eu acho que em função do cenário que nós estamos vendo agora nesse primeiro trimestre, eu acho que já está começando a ficar dado que esse primeiro trimestre nós vamos ter uma recessão, né? Então nós vamos ter uma queda do PIB, uma economia bastante fragilizada. Já há risco, dado a situação que a gente está vendo, inclusive toda essa questão que, de certa forma, a gente pode dizer quase que a gente já tem um processo acelerado de começar um processo populista em relação à eleição de final de 2022. Então, já há risco da gente ver também um segundo trimestre muito ruim, seja pelo lado da saúde, seja pelo lado exatamente da economia. Então, a gente começa a perceber uma perspectiva de retomada do emprego só no segundo semestre. Taxa de juros subindo. Então, se emprego só começa a retomada lenta no segundo semestre, a renda, a tendência de queda. Uma ajuda fiscal do governo através do programa emergencial aí menor. Então, com um impacto menor sobre o consumo, sobre o comércio, sobre o serviço. Então, assim,
todas as projeções que a gente vê no Boletim Focus é de redução do PIB, já, quer dizer, no início do ano começou em 3,6%, agora já está em torno de 3%, né? Então, infelizmente, a minha visão, seja nacional ou estadual, é de algum crescimento econômico, mas que não recupera a queda verificada em 2020. Muito bem, muito obrigado, Guilherme. Dado o nosso tempo, eu quero agradecer muito aos presidentes dos conselhos por mais essa importante contribuição, agradecer a presença de todos e eu convido o nosso presidente José Anchieta para as suas considerações finais e encerramento. Por favor, presidente Anchieta. Mais uma vez agradecendo à doutora Isis, ao economista Guilherme, a todos que estão aqui presentes, ao nosso coordenador Marcos Brafman, afirmando que esta, com certeza, é a primeira, não exatamente a primeira, porque outras aconteceram, é uma reunião que não será a última. A pandemia é, de fato, um desafio médico, é um desafio humanitário, é um desafio econômico, é um desafio empresarial. Com absoluta certeza, sem a contribuição do empresariado, que é a primeira classe à qual se impõe o maior dos sacrifícios, ainda assim, sem a nossa colaboração, essa pandemia não será vencida. Há uma preocupação nas últimas horas de se não ter ouvido uma palavra oficial da presidência da Seminas em função de mais esse fechamento do comércio, por uma razão. Falar o mesmo é desanimador. Falar o óbvio e não dizer um recado eloquente, razoável, com princípio, meio e fim, não é construtivo. Nós estamos trabalhando diuturnamente. Hoje, percebam bem, é a terceira reunião de Conselho das Seminas e falta uma do RH daqui a pouco. Estamos todos voltados para a melhor solução deste problema. Já temos a certeza do caminho? Não. Já temos a solução? Não. Ninguém tem. Mas nós estamos buscando e vamos colaborar na construção do fim, da finalização desta pandemia. Agradecemos a todos. Estamos numa espécie de gabinete de crise instaurado. Nós não terminamos a nossa missão. Só terminaremos quando, de fato, conseguirmos debelarmos o mal. Neste momento que nos cabe e em casa é pedir isolamento, máscara, higiene pessoal, compreensão e menos fofoca, menos fake news, principalmente aquelas que vêm de gabinetes autorizados. Isto não é um ato de cidadania. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada. Obrigado.